Olá, então hoje estamos aqui com essa apresentação desse deck para vocês, o Tarô das Lobas. Então, esse tarô eu conheci recentemente e assim fiquei muito curiosa, né, quando eu vi uma chamada lá no canal do Instagram com esse tarô, porque eu tenho há muitos anos, né, como vocês sabem, sou terapeuta, mas esse foi um dos livros, acho que um dos livros mais lidos, assim, por mim, por todas as mulheres que eu recomendei, por outras mulheres que eu não recomendei, mas que caminham aí na busca desse encontro consigo mesma, desse despertar do feminino. Mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem, Clarissa Pinkola Estés. Já tem até uma nova edição, essa daqui é de 92, então é um livro bem antigo. E ela fala disso mesmo, né? Desse despertar do feminino, dessa alma do feminino ferida, esse feminino que ficou sufocado pelos condicionamentos sociais, pelo machismo, pelo patriarcalismo. Então, o objetivo, a Clarissa, ela trabalha com vários contos, onde ela vai explorando, né, e aprofundando esse despertar, né, dessa cura desse feminino. E é um livro lindíssimo, não é um livro nem para ter e ler uma vez, são vários contos, falam dessas etapas e dessas experiências da mulher. Então, ela é um livro assim super, eu sempre falo, esse livro eu recomendo para pessoas, mulheres, todas as mulheres que têm acima de 25 anos, porque já tem um pouco de experiência de vida, mas eu acho que isso precisa ser revisto, não é uma maneira de se dizer, né? Não é um livro para ser lido por adolescentes, embora os tempos tenham amadurecido, mudado tanto, que não quer dizer que um adolescente não possa compreender, mas é algo que fala para, se ela tiver numa busca muito profunda de si mesma, talvez um processo terapêutico, mas é um livro que requer um mergulho muito profundo. Então, e recentemente eu vi essa chamada e vi esse livro, esse tarô, o Tarô das Lobas. Me chamou a atenção o nome, é óbvio, claro que eu correlacionei imediatamente, eu fui pesquisar e realmente é uma releitura desse livro. Então, todo o tarô, quase todo, tem uma ou outra chamada que ela fala de outros contos dos povos mais primitivos, mas a grande maioria se refere a recortes ou etapas dos contos que Clarissa Pinkola Estés traz nesse livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então, minha primeira impressão, eu vou falar minha primeira impressão do tarô, depois eu vou falar sobre as características do tarô e vou mostrar carta por carta para vocês. Não vou falar carta a carta comentada, porque é um tarô novo para mim, né? Eu não resisti em vir compartilhar logo, fazer logo a resenha desse tarô, porque ele é muito mobilizador. A minha primeira impressão, quando a caixa chegou, eu pedi logo e até chegou no mesmo dia que um outro tarô que eu tinha pedido extraviou. E aí chegou esse, eu falei, não, mas eu não pedi. Aí me lembrei que eu tinha pedido 5, aí eu me lembrei de toda a história. Mas assim, a primeira impressão que eu tive, eu falei, ai, será que eu quero esse tarô? Porque as imagens, elas são muito diferentes, né? Muito criativas, mais poderosas, profundas, fortes. Não é um tarô para iniciantes, sem dúvida. E também eu diria, talvez não um tarô para mulheres que não tenham lido esse livro ou que não estejam dispostas a ler esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, visto que ele está linkado a esse livro. Então, embora elas tragam, vamos agora por etapa, vamos falar agora do tarô. Então, mas eu, logo em seguida, esse meio que arrependimento, assim, ai, será que eu fico com esse tarô? Foi algo que durou minutos. Quando eu comecei a abrir e olhar, falei, não tem isso aqui, não dá pra não, eu não me arrependi de jeito nenhum, ao contrário, fiquei encantada com o tarô. Então, vamos lá, suporte, né, a caixa, gente, amo essas caixas de tarô assim, olha, um suporte super resistente, uma caixa bonita, com a fitinha para você colocar aqui, essas fitinhas são muito bacanas, né, porque você tira o livreto e as cartas, então, um material prático, resistente, para a gente carregar o tarô, para guardar o tarô e usar em qualquer momento. É muito linda a caixa, trabalhada assim no detalhe mesmo, perfeita, muito linda mesmo.
vem com um livreto. Esse livreto ele é essencial, está em português. O livro é feito por brasileiras, né? Então está em português. Então ela vai falando, comentando, ela conta um pouco da história de como nasceu o tarô, um pouco da história da autora e também da artista, da ilustradora do tarô, e vai falando de carta por carta. É indispensável a presença desse livreto, porque justamente ela, embora ela siga um pouco o mesmo caminho do tarô de Rider-Waite, no sentido da sequência das cartas, né? Das ilustrações, do que traz, dos temas raiz que vem de Rider-Waite, ela vai trabalhar linkando a esses contos da mulher selvagem, esses arquétipos da mulher selvagem. Então, cada carta, se você não lê aqui, não tem uma ideia do que se trata, pode ficar meio perdido. Você vai correlacionar ao tarô de Rider-Waite, mas a ilustração talvez ela não tenha muita correlação, então você pode ficar um pouco meio perdido. Então eu diria, esse é um tarô para quem está disposto, se não um nível avançado de tarô, pessoas que já conhecem, já trabalham com o tarô, pessoas que já leram esse livro ou estão dispostas a ler. Recomendaria muitíssimo, muitíssimo para pessoas, terapeutas, que trabalham com mulheres, com grupos de feminino, com esse despertar do feminino, feminino sagrado chamam, né? Então, recomendaria muitíssimo. Mas para qualquer pessoa que esteja realmente disposta a mergulhar mais profundo na experiência de autoconhecimento. Então, o livreto também, muito bom, as letras em preto e branco, pequenininho, cabe dentro da caixa e tá conciso, bem explicado, tranquilo. E aí, é claro, gente, vai dizer, ele está 100% relacionado ao Rider-Waite? Não, mas aí é que entra a beleza do tarô, né? A gente mergulha nos arquétipos e cada autor, ele vai trazer aqui a sua visão, a sua experiência, as nuances daquela carta que ele descobriu, que ele tocou daquele arquétipo, né? E a sua própria visão de mundo, a sua própria bagagem. Então, assim, a gente precisa considerar isso, né? Por exemplo, essa carta, eu vou mostrando as cartas e comento alguma, não todas. Então, também o suporte, muito bom, gosto dessa, o fato de não ser brilhante, é todo aquarelado, pastel, não sei, um pastel, carvão, aquarela, e o fato dele ser fosco facilita muito a leitura das cartas para a gente que trabalha com online. Então, você tem um verniz muito, muito suave. Tem algumas cartas que parece quase nem ter verniz. O verniz é bastante... Tem um certo reflexo, tem um verniz, mas não é aquele verniz assim, puro brilho a carta. Então vamos lá. Aqui eu vou tirar aqui a caixa, afastar um pouquinho a caixa e o livreto. O livreto eu vou deixar perto de mim, porque eu preciso para consultar. E agora eu vou partir para a apresentação de carta por carta, mas comentando antes o suporte material. Então, são um pouco compridas as cartas. O tamanho, a largura delas, deixa eu ver se eu pego um tarô... o clássico aqui de Rider-Waite, para a gente ter uma ideia do tamanho de uma carta tradicional, né? Baralho clássico. Então a gente tem aqui um tamanho de um baralho, então ela é um pouco maior, sobretudo mais no comprimento do que na largura. Um pouco mais larga, mas a largura não incomoda tanto, mas o tamanho, a altura dela, olha só. Eu amo cartas grandes, mas Deus, assim, fui abençoada com essas mãos enormes que eu tenho, compridas, né? Então, para mim, eu abraço, assim, as cartas de boa. Eu adoro grandes porque eu posso mergulhar mais, vejo as imagens maiores e tal. Então, assim, não tem bordas. Então, isso é bom porque a imagem, ela expande mais, né? Não tem fronteiras para a imaginação. Parece uma coisa mais de mandala, né? Uma obra de arte. Você não freia aqui o assunto, expande mesmo essa abertura. Então... as cartas, o material tem um pouco de verniz, sabe, gente? Um pouco de verniz, mas nada que me incomode, não. Não é como um outro que eu vou fazer. Tem alguns que eu faço a resenha, tem um tarô. Nesses dias eu vou fazer a resenha desse tarô aqui para vocês, que é o Sufi. E esse é perfeito material no sentido que é 100% fosco. Então ela tem esse um pouco de verniz. As costas, para quem gosta de trabalhar com cartas reversíveis, ela evoca um pouco a sua própria história de vida, com as chaves que a mãe deixa, que ela vê de herança da mãe, né?
e evoca também essa jornada, essa Alice na Toca do Lobo, essa história da Vasalisa, né, que é a personagem aqui que caminha em um dos contos da Clarissa. Então essa porta também do Barba Azul, então vários mitos aí, vários contos trazem essa, e o tarô vem a ser uma chave, né? Uma chave para abrir esse inconsciente. Então essa porta, acho que nesse fundo, ela evoca muito a pessoa escolhendo as cartas, né, de costas, assim, esse ingresso nesse universo do mistério. Então achei bem interessante. Para mim, que não trabalho assim, trabalho comumente com as cartas na posição direita, tá ótimo, mas quem trabalha com as cartas reversíveis, fica mais difícil, né? Fica, na hora de escolher, é mais complicado. Mas vamos lá, carta por carta. Deixa eu ver se está bem centralizado aqui. Tá, então aqui a gente tem é assim. Outro detalhe, as figuras, ela traz alguns elementos que seriam no tarô clássico masculino, como o louco. Ela traz aqui a louca, né? Falando da própria Vasalisa, que é a personagem que abre o livro, a exploradora, né? Desse universo aí do feminino, do inconsciente, que empreende a jornada desse resgate, desse encontro, desse despertar da mulher selvagem. Então ela coloca a louca, né? A louca, a Vasalisa. A maga também, né? E cada conto desse você vai precisar realmente ir no livreto para poder estar a sacerdotisa, a Baba Yaga, a imperatriz. As pinturas são muito sensíveis. A nudez, ela é contemplada em vários, porque ela tem a ver com o personagem que ela está assim associando àquela figura do tarô, né? O imperador. Os detalhes. Então, esses símbolos todos, como estão associados à simbologia colocada aqui por Clarissa, então por isso que é importante conhecer o livro. A hierofante, né? A maestra, a professora, né? A educadora. Os enamorados e a tradição indígena. Esse tarô representa muito os povos indígenas. O carro, ela coloca a relação com o corpo. Então entenda que para um iniciante, o carro olhar assim e fala, meu Deus, uma mulher menstruando, né? E a água descendo por todos os lados, como é que pode? Mas interessante porque no tarô de Rider-Waite também, o carro está relacionado ao signo de Câncer. E Câncer é por água, né? A força. O eremita. A roda da fortuna. Essa fiandeira, os ciclos da lua, né? Os ciclos do tempo que passa, da impermanência, né? Das fases. A justiça. Vou afastar esse para cá um pouco, para facilitar aqui a visualização. A dependurada. Olha os detalhes interessantes, como o tecido aqui é como se ela estivesse compondo uma coxa de retalhos aqui. Eu não li ainda todo o tarô para dizer para vocês assim, eu estou conhecendo ele, eu estou mergulhando nele agora, a morte. Estou mergulhando nele agora, então não dá para fazer para vocês uma leitura assim de explicar carta por carta. O vídeo também ficaria muito longo, mas o livrinho é bastante completo nesse sentido. Claro, você precisa correlacionar com a temperança. O diabo. Interessante que o diabo, ela não coloca a diaba, ela coloca o diabo como um predador da psique. A torre.
a estrela, a lua, a própria bonequinha da Vasa Lisa, né? A intuição, o aspecto da intuição. O sol. Julgamento. Jamais, que vocês vão ver melhor ainda. O mundo. Maravilha. Aí começa aqui, a gente terminou os arcanos maiores, vamos para os arcanos menores. Série de paus, naipe de paus, ás de paus. 2 de paus, patinho feio, né? Três de paus, evoca aqui. 4 de paus, a mulher que dança com os lobos. A mulher esqueleto. 5 de paus. Seis de paus, a vitória. 7. 8 de paus, mulheres que correm com os lobos. Que é a velocidade, o movimento, né? O foco. 9 de paus. Não dá para compreender imediatamente a maioria das imagens, né? Porque precisa ir ao livro para poder ler o conto e trazer para si. Para mim está sendo uma experiência maravilhosa de reler esse livro. 10 de paus, o fardo, a sobrecarga, né? Valete, figuras da corte. Cavaleiro de paus. A rainha de paus, que é um mito também, é uma deusa, Babu. O rei de paus. O iluminador da psique. Aí isso que eu achei interessantíssimo, essa carta, o Ás de Copas, né? O fato dela trazer uma figura masculina e com uma lágrima, né? Esse tocar o universo dos sentimentos, né? Imagina que na nossa cultura, até nessa possibilidade do sentir, do expressar o afeto, né? O amor através da lágrima para os homens ainda é algo muito, gente, mas muito, muito mais vetado do que a gente pode imaginar, né? Existe um tabu ainda enorme. De repente o Ás de Copas abre-se essa possibilidade da cura, da abertura do contato com o coração, com a alma, a sensibilidade. O 2 de Copas. Três. 4 de Copas. Ou esse Barba Azul, ele vai aparecer aí em vários momentos. O 5. 6 de Copas, lembra aquela fábula da mulher da pele de foca? Que tem um menininho, depois o menininho volta no mar para viver, para visitar a mãe, né? Para visitar a sua família de focas. É um conto maravilhoso, maravilhoso. 7 de Copas. 8. 9, prazer, né? A plenitude. Opa. Esse 10 de Copas que é muito interessante. Aí precisa ler o conto da mulher esqueleto. É um estouro aquele conto, viu? De belo. Valete de Copas, pura sensibilidade, a doçura, ternura, sensualidade. E aqui vem o Barba Azul representando o Cavaleiro de Copas, né? A tentação, que eu acho que é o aspecto mais sombrio, na verdade, do Cavaleiro de Copas. Não tem tanto o aspecto luminoso do Cavaleiro de Copas, mas a tentação. A Rainha de Copas.
a própria mulher esqueleto, a mulher da pele de foca, ao rei de copas, as de espadas, o 2 de espadas, né, as feridas na pele, né, o medo, a tortura, o 3 de espadas, o 4 de espadas, essa parada, né, essa parada para se recuperar, para ter contato com essa alma selvagem, né, através da meditação, da interiorização. O 5 de espadas, o conto da mulher que precisa ir atrás vai atrás de um sábio, né? Porque seu marido chega da guerra muito traumatizado, muito agressivo, e ela vai atrás, ela faz empreende uma jornada para buscar a cura para esse seu ser amado. É o resgate do ânimos feminino. O 6 de espadas, o cisne negro do patinho feio. 7 de espadas, a menina dos sapatinhos vermelho, não é Chapeuzinho Vermelho, é a menina dos sapatos vermelhos. É um outro conto muito forte, muito denso, interessante, mais forte e necessário, porque é uma luta, a gente resgatar essa alma selvagem, passamos por muitas armadilhas, a ultrapassar, vencer todas essas camadas, essas barreiras, né? Na mulher aqui é 8 de espadas. Sair desse aprisionamento, enfrentar a jornada, empreender a jornada, né? Jornada espiritual, aqui o 10 de espadas. Diz que a noite é sempre mais escuro a noite sempre fica mais escura antes do amanhecer. E aí acho que é um pouco essa a jornada da mulher em direção a esse resgate da sua alma selvagem, né? Seu corpo e tudo mais. 9 de espadas. Eu troquei aqui, ó, 10 de espadas, depois aqui vem o 9 de espadas. Valete de espadas. O cavaleiro de espadas, que sai para defender a verdade. Aqui ele vai resgatar, é um dos irmãos que vai resgatar a irmã do Barba Azul, do castelo do Barba Azul. Rainha de espadas. Rei de espadas. O Ás de Ouros, eu achei fantástica essa associação do ouvir, da escuta com essa semente, né? Como se fosse um útero aí. Através da escuta, daquilo que eu escuto, como isso germina, né, na minha alma. O 2 de Ouros, a bonequinha da Vasalisa. O 3 de Ouros, a iniciação. 4 de Ouros, a avareza. 5 de Ouros, a carência, a falta. 6 de Ouros, que é a mulher esqueleto, o homem que, esse pescador que captura, né, que salva e que libera. Esse é um dos contos que eu tenho assim mais presentes. Tem alguns que eu tenho assim ainda, estou relendo esse livro, mas não há como você ler esses contos, essas histórias e você não guardar isso. Talvez você não guarde na íntegra, mas os ensinamentos, eles ficam na alma da gente, ficam impregnados na nossa alma, ficam marcados. E quando a gente vê a imagem, evoca. Eu gostei muito desse tarô por isso. O livro é um livro iniciático, né? Um livro para a vida toda. E quando a gente vê as imagens, vai evocando novamente o livro, os contos, né? E a nossa alma como se novamente ela se reconectasse, despertasse. Essa é a sensação que eu estou tendo aqui quando eu estou vendo carta por carta, né? Esse tarô está me trazendo isso. 7 de Ouros, essa jornada daquele que dá no 5 de espadas, a mulher que empreende através do urso, do pelo do urso da meia-lua. 8 de Ouros. 9 de Ouros. 10 de Ouros. O reencontro. A donzela que volta, né, ao lar.
E o 10 culmina, né? O 10 de ouros, ele culmina o aspecto um completar de um ciclo evolutivo, né? De um resgate, como se o herói, a jornada do herói se completa. O valete de ouros, olha que maravilha. Cavaleiro de ouros, essa é fantástica, a lealdade, servir. A rainha de ouros. E o rei de ouros. Então, gente, fico por aqui com vocês. Vale, é um investimento. Eu encontrei esse tarô na casa da Oráculos Lunares. E vale, eu acho que para quem está nessa busca, sim, vale o investimento, vale mesmo, né? Esse mergulho nesse mais profundo, no seu eu interno, na busca do seu feminino saudável. É isso. E aí assistam, se você gostou desse conteúdo e gostaria de ver também outras resenhas, né? Leituras comentadas, arcanos comentados. Dê aí a sua curtida, dê o seu like para que isso possa chegar até outras pessoas. Esse trabalho aqui que a gente faz não é um trabalho, livre, é um trabalho gratuito, é um trabalho que a gente faz por paixão mesmo, por querer compartilhar. Então, se você puder também compartilhar e se inscrever no canal, você pode receber as notificações desse conteúdo. E também o YouTube entende que é um conteúdo de utilidade pública e ele divulga esse conteúdo. Então, se você gostou, compartilhe e curta e se inscreva no canal.